Montando URLs para o Google Analytics coletar as origens de tráfego do seu marketing online. A aula de hoje é sobre isso. Parâmetros UTM em URLs. O que são parâmetros UTMs no Google Analytics? Quais são os dados de origem de tráfego que o UTM consegue captar? A origem de Urchin, Google Analytics nasceu dele. Como construir uma URL com UTM? Exemplos no cotidiano. Onde ficam os dados de origens de tráfego no GA4, UTM e Google Ads? Study Ads com Jane Aldrey. Parâmetros de UTM levam dados de origem de tráfegos para dentro do Google Analytics. E o que são dados de origem de tráfegos dentro do Analytics? São informações que o Google Analytics coleta cada vez que algum usuário acessa o seu site ou o seu app. Os dados de origens de tráfego podem ser, entre outros, origem de visita, Google, Bing, Yahoo, mídia da visita, CPC ou orgânico, campanha, um nome que você dá para a sua campanha, palavras-chave, termos de busca. Tudo isso são considerados como origens de tráfego. E o Google Analytics trata as origens de tráfego em 3 etapas. Coleta, os dados são enviados ao Google Analytics através de SDKs do seu app ou o código de acompanhamento instalado no seu site. Segunda etapa, processamento. Os dados captados pelos códigos vão para os seus respectivos relatórios. E terceira etapa, os próprios relatórios, onde o Google Analytics disponibiliza as dimensões e métricas para as nossas consultas. A primeira etapa, que é a coleta, é justamente a que a gente consegue personalizar através das UTMs em nossas URLs dentro das nossas ações de marketing online. E é nesse momento que entra o papel da UTM. O que são parâmetros UTMs do Google Analytics? UTM significa Urchin Traffic Monitor. É o método que nos permite personalizar as nossas URLs com informações do nosso marketing online. Um link dentro do nosso site, um banner no site de um parceiro, um disparo de e-mail marketing, anúncios do Instagram, do Facebook, do Google Ads, nós já vamos falar sobre isso. Todas essas ações de marketing possuem, com certeza, um link que vai apontar para um app, uma página de destino de um app ou uma página de destino de um site. Nessa URL que aponta para a página de destino é que nós conseguimos personalizar com as nossas informações de marketing. Parâmetros de UTM são códigos que nós conseguimos inserir dentro dessas URLs. Cada parâmetro será acompanhado por um valor. Vamos ver agora quais são esses parâmetros e os valores. Apresentando a vocês a nossa tabela de UTMs, fiz para facilitar a assimilação do conceito, que para mim isso no começo, pessoal, não foi fácil. Uma tabela com 5 colunas. Coluna de origem, apenas uma nomenclatura. A segunda coluna é a que nos interessa, porque já são os parâmetros ditos e definidos dentro do Google Analytics. Vocês não mudam esses parâmetros. Tem mais parâmetros que esse? Não. Personalizados são 6. Quem é obrigatório, quem não é, e os valores. Os valores, sim, vocês têm controle, vocês definem de acordo com a necessidade de marketing de vocês. E uma explicação de cada linha. Rapidamente, UTM ID seria um nome para uma campanha maior, que vai abarcar outras micro campanhas, não obrigatório. UTM Search, esse é obrigatório porque é a origem da nossa mídia, Google, Facebook, e-mail marketing, site parceiro, app XYZ. UTM Media, obrigatório, muito importante, o parâmetro que vai identificar a mídia da origem. Origem Google, mídia CPC. Origem Google, mídia orgânico. Origem Facebook, mídia CPC. UTM Campaign, não obrigatório, o nome da campanha de vocês. Quando vocês têm uma campanha, uma ação de marketing maior, existe uma campanha mãe. E dentro dessa campanha mãe tem as micro campanhas. Então vocês vão usar o ID, uma campanha mãe e o campaign, uma campanha micro. UTM Term, não obrigatório, o nome da sua palavra-chave que você queira identificar na sua URL. E o TM Content funciona quando você tem URLs muito semelhantes e você precisa de algo a mais para identificar uma da outra.
Quando vocês lerem personalizar URL, codificar manualmente uma URL, parametrizar uma URL, tudo isso diz respeito aos parâmetros de UTM que nós aplicamos nas nossas URLs. Quando eu insiro um parâmetro numa URL, o Google Analytics capta essas informações e envia para dentro dos seus relatórios. Parâmetros de UTM é um recurso do Google Analytics. A origem de Urchin. Urchin Software Corp foi uma empresa que criou o Web Analytics em 1995, chamado Urchin. Em 2005, a Urchin foi adquirida pelo Google e nesse momento o software de Web Analytics estava na sua 6ª versão. Quando chegou na 7ª versão, chamada de Urchin 7 by Google, essa foi realmente a sua última versão, porque a partir daí surgiu o Google Analytics. Nosso querido Urchin, que deu vida ao Google Analytics, essa é uma versão 3.4, se não me engano, isso, 3.4. Vejam só, Traffic, Page, Referrals, a gente deve estar aqui mais ou menos em meados de 2000. Eu adorei essa parte, eu não sabia dessa informação que o Google Analytics tinha vindo do Urchin. Então nós temos alguns remanescentes ainda em 2022 do Urchin, lá de 2005. Vou citar 2 exemplos para vocês. UA, Universal Analytics, antes de ser Universal Analytics, era Urchin Analytics. E as UTM derivam justamente do Urchin Software, lá das décadas atrás. Urchin Traffic Monitor. Onde aplicar os parâmetros de UTM? Em qualquer ação de marketing que vá uma URL. Qualquer. Colocou uma URL, vai para o seu site, vai para o seu app, você pode codificar essa URL, personalizar essa URL, parametrizar essa URL com os parâmetros de UTM. Como construir uma URL com UTM? Então nós temos 2 caminhos, podemos fazer isso manualmente ou podemos usar a ferramenta do próprio Google Analytics, que é o construtor de URL. Vamos ver. Esse é o nosso construtor de URL. A minha tela está com o Universal Analytics. Com o GA4 entrando no mercado, você muda a chave. A construção de URL não vai mudar você mudando a chave do GA4. O que mudam são essas informações aqui da coluna da esquerda. Então, eu tenho todos os meus parâmetros que nós estudamos na nossa tabela. Aqui minha URL e todos os outros parâmetros. Veja, eles estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na outra aba, nós teremos Play, que é para App. Para você preencher o construtor, você vai inserir a URL e dentro dos espaços, dentro dos campos, são os valores, porque ele já tem nele os parâmetros. Campaign Search. Você vai colocar a origem da sua campanha. Mídia, Campaign Media, vai colocar a mídia da sua campanha. Eu não vou colocar o nome da minha campanha, eu não vou colocar termo, vou deixar em branco o conteúdo, tudo bem. O importante é entender o que vão nesses campos. Vão os valores que você controla. O construtor já tem nele os parâmetros. Terminou de preencher com os valores, lembrando que tem os 2 valores obrigatórios, Search e Medium, o restante não é obrigatório, ele vai gerar automaticamente a URL para você copiar e mandar para o teu material de marketing. Nossa, gente, não é fácil gravar vídeo. Exemplos do cotidiano. Eu estou fazendo isso daqui 7h50 da manhã. Imagina só, eu nem tomei café. Exemplos do cotidiano. Identificando o tráfego através... Vamos identificar o tráfego de um e-mail marketing, para vocês verem na prática aqui comigo. Vocês fizeram um e-mail marketing e vocês querem rastrear a URL desse e-mail marketing. Eu defini para essa ação 3 UTM. Fui para o construtor, coloquei minha URL, coloquei minha UTM de search, clique, não é e-mail não, clique. E news de inscrição. Ele vai me entregar essa URL. Ele me gera essa URL. Só que percebam que quando eu coloquei news de inscrição com espaço, C cedilha e til, ele me trouxe os caracteres especiais que eu acho que é um pouco ruim
depois nos nossos relatórios. O que vocês podem fazer? Ao invés de fazerem news de inscrição dessa forma, coloquem o hífen e o cão. Retirem o C cedilha e o tio. Olha como fica mais limpa a minha URL. Então, essa é a URL limpa, sem os caracteres especiais, e aqui é a URL confusa. Um outro modelo de aplicação que nós podemos ter. Eu criei um anúncio no Meta, que vai ser dentro do Facebook. Eu tenho o ID 15. Por que dessa vez eu estou utilizando o ID? Porque são várias micro campanhas que eu estou fazendo dentro de uma campanha mãe. O 15 é a minha campanha mãe, foi o nome que eu coloquei. O search é Instagram, porque a minha campanha é só Instagram. A minha mídia será clique. O nome da minha campanha será Tapetes Rosa. E eu coloquei um conteúdo porque eu vou ter 2 campanhas tapetes rosas. Uma com estoque e uma sem estoque. A URL que eu vou criar é a de em estoque. Gente, só transferir essas informações para dentro do construtor de URL e ele vai entregar a URL para vocês. Prontinha, vocês só vão copiar e colocar no material de marketing de vocês. E se eu for fazer manualmente a construção desse parâmetro? Dá! Como vocês vão construir? Eu tenho a minha URL, a minha entrada para os parâmetros é um ponto de interrogação e eu começo a inserir o meu primeiro parâmetro. No segundo, eu tenho... Como é o nome desse sinal? Eu tenho um símbolo do E, iniciando o meu próximo parâmetro. Entre o meu parâmetro e o meu valor, eu terei um símbolo de igualdade. Vou começar um próximo parâmetro e meus parâmetros, meu símbolo de igualdade e meus valores. É a mesma coisa, não muda nada. É tão fácil quanto. Onde esses dados vão parar? Vamos ver. Eles vão parar dentro dos relatórios do Google Analytics nas seções que eu vou mostrar para vocês. Minha primeira seção será dentro de explorar. Em explorar eu vou ter aquisição e dentro de aquisição de tráfego. Os meus dados de origem de tráfego estarão aqui dentro. Segunda seção, em explorar, você também consegue achar os dados de origem de tráfego. Em terceiro, na construção de público-alvo dentro do GA4. A parte que eu deixei por último, UTM e Google Ads. Uso as UTMs nas minhas URLs de anúncios do Google Ads. O Google Analytics e o Google Ads são brothers de longas datas. Eles são integrados desde que cada um nasceu. O Google Ads tem o seu próprio parâmetro de identificação de tráfego chamado GCLID. Google Click Identifier, ou identificador de cliques do Google. GCLID. O GCLID é um recurso que já vem ativado nas contas de Google Ads e acrescenta de forma automática um parâmetro nas URLs dos anúncios, que aparece quando o usuário clica no anúncio. A URL do anúncio é essa e após o clique será essa. Com o recurso do GCLID, você não precisa parametrizar suas URLs dos anúncios, mas não significa que você não possa. Para isso, você vai precisar desativar o GCLID da sua conta, mas isso vai ser conversa para uma próxima aula.